Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão, um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer a sua obra. Então, acabei de receber um aviso do Instagram. Seja bem-vinda, Cecias. Que o Senhor te abençoe. Então, só vai poder fazer live de quem tem mais de 1.000 seguidores. E como eu não tenho nem 200, né? Então, não vou poder fazer mais live porque as redes sociais estão mudando a sua maneira de fazer, né? De realizar as coisas. Nós já sabemos disso. Então, aproveitar aqui enquanto ainda posso, né? Fazer live, levar estudo, porque daqui para frente só reflexão de 15 minutos vai poder estar no Instagram. Então, que o Senhor me ajude e me abençoe, e vocês também, não é? Que possam ter aprendido e aprendam mais e mais, não só comigo, mas com muitos outros. Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pelo privilégio que tenho de estar aqui para trazer a Tua mensagem e que os Teus filhos e filhas possam estar também crescendo espiritualmente neste alimento espiritual, comendo este alimento espiritual que é a Tua palavra. E assim me ajude a cada dia ser mais útil no Teu reino. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Então, o título do nosso estudo é Por que Satanás sempre luta para dominar Israel? Porque Satanás sempre luta para dominar Israel. Israel é uma representação do povo de Deus que vive neste mundo. Já Jerusalém representa a cidade de Deus, onde está o trono de Deus. Então vamos ver aqui a diferença. Israel representa a nação de Deus, o povo de Deus, que mora naquele lugar chamado Terra de Israel. Já a cidade de Jerusalém representa o trono de Deus, que está no céu. Então, Jerusalém, em Israel, representa o trono de Deus neste mundo. Por isso, Satanás sempre luta destruir Israel, luta ter Jerusalém como seu trono. E ele vai ter em breve, né, esse Israel terreno. Então, ele fez a mesma coisa quando estava no céu. Ele tentou tomar o trono de Deus. Ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos de Deus e quis, juntamente com estes anjos caídos, como ele, tentar destronar Deus e assumir o trono dele. Do mesmo jeito ele faz neste mundo. Então, quando Deus criou o homem com duas partes. Uma parte terrena e a outra espiritual. A nossa parte espiritual contempla o mundo espiritual. Então, você vai lá para João 4, 23 e 24, você vê Jesus dizendo: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é em espírito e em verdade que Deus
que Deus é adorado. Então, é no seu espírito, é na sua alma, é no seu mundo espiritual que Deus é adorado, porque Ele é espírito. E esta adoração que nós damos no nosso espírito e alma vem para o nosso corpo, através da nossa voz, da nossa fala, das nossas atitudes. Já a nossa parte terrena contempla este mundo terreno. Então, o mundo espiritual é contemplado pelo espírito, o nosso espírito. Já o mundo terreno pela nosso corpo. Quando Deus criou o homem e o colocou na terra, não era este mundo que o homem contemplava, e sim o mundo espiritual, onde tudo era muito bom, onde não havia pecado, onde o homem e sua mulher estavam nus fisicamente e espiritualmente e não se envergonhavam, pois o que envergonha o ser humano, o que envergonha uma pessoa é o seu pecado. O homem não tinha pecado. O homem vivia na presença de Deus, na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Logo, ele não tinha vergonha de se apresentar diante de Deus. Então, eles, Adão e Eva, não tinham pecado, não tinham do que se envergonhar. Então, Gênesis 1, 31 e capítulo 2, versículo 25. O lugar onde esta nova criatura de Deus morava na terra era em um lugar chamado Éden. Então Deus fez o homem, plantou um jardim e Deus chamou de Éden e colocou o homem lá, colocou o casal. E Deus tinha comunhão com este homem, com este casal. Deus tinha prazer. Éden significa lugar de delícias, lugar de alegria, lugar de prazer. Deus tinha prazer de estar com o homem, com a sua criação. Então, Éden significa lugar de delícias, lugar de felicidade entre o Criador e sua criação. O homem e sua mulher, antes do pecado, viviam na presença de Deus. E na presença de Deus, desfrutando do mundo espiritual. Então, Adão e Eva viviam no mundo espiritual. Como assim? Eles não tinham cor? Tinham. Mas eles não faziam o que seu corpo, sua carne queria. Eles faziam o que o seu espírito, a sua alma, dominada, governada, dirigida pelo Espírito de Deus, queria. Por isso eles viviam no espírito, no espiritual. É como nós, neste mundo, somos guiados por Deus. Basta olhar para Abraão, não é? Deus falava e Abraão obedecia. Mas Abraão já era pecador, assim como nós, e às vezes a sua carne se sobressaía. Mas Adão e Eva não tinham pecado, então eles viviam o tempo todo sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então, eles viviam no mundo espiritual, pois eles eram eternos enquanto fossem obedientes à palavra de Deus. Então, antes do pecado, não existia morte, não existia sofrimento, não existia envelhecimento, porque não existia morte. Então, eles eram eternos, mesmo tendo um corpo carnal, corpo
o corpo que veio da terra, mas eles não tinham pecado. E o que mata a pessoa é o pecado. Então, Jesus, ele só morreu depois que o nosso pecado caiu sobre ele. Então, quando o nosso pecado caiu sobre os ombros de Cristo, foi que ele morreu. Antes do nosso pecado cair sobre Cristo, ele não morreria, porque ele não tinha pecado. Porque a morte é trazida ou veio ao homem através do pecado. Então, Adão e Eva, eles eram eternos lá no Éden. Depois do pecado, o Éden deixou de ser visível ao homem, que se tornou carnal. Então, quando o homem pecou, o homem saiu do governo do Espírito de Deus, que é espiritual, e veio para o governo satânico, veio para o governo de Satanás e se tornou carne, se tornou matéria, se tornou visível. Este reino, este governo, este mundo que vivemos, ele não existia, porque este mundo é o mundo onde tem as coisas boas, porque vem de Deus, mas tem as coisas ruins que vêm do pecado, que vêm do diabo. Lá no Éden só tinha as coisas boas, porque só tinha as coisas que vinham de Deus. Mas quando o homem pecou, ele saiu do espiritual, do que era eterno, e veio para o que é material, para o que é visível, para o que é mortal. Quando em Gênesis 3:6 o homem e sua mulher pecaram, quebrando os mandamentos de Deus, saindo da direção espiritual do Espírito Santo de Deus e vindo para a direção do diabo, da carne, né? Carne, quem dirige a carne é o diabo. Então o homem morreu espiritualmente, ou melhor, o homem perdeu a visão espiritual do mundo espiritual e passou a ter somente a visão terrena, visão deste mundo, que se materializou para o homem depois do pecado. Então, depois que o homem pecou, este mundo, governado por Satanás, passou a existir. Por isso que a Bíblia diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, deste mundo. Então, este mundo apareceu para o ser humano depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Então, eles foram expulsos do mundo espiritual para o mundo terreno, para o mundo visível. E o mundo espiritual em que eles viviam no Éden deixou de existir para o homem. O homem passou a ser carnal e ele passou a ver somente este mundo. O mundo espiritual que ele vivia no Éden ficou no esquecimento. Ficou no esquecimento do homem, porque o homem morreu espiritualmente. Ele deixou de ter comunhão com o Pai, deixou de se relacionar com o Pai eterno. O mundo que Adão e Eva viviam antes do pecado foi apagado da mente deles, pois eles assumiram uma mente terrena, não uma mente espiritual. Então, eles deixaram a comunhão com o Pai, deixaram o mundo espiritual, deixaram o mundo eterno que eles viviam e vieram para este mundo terreno de matéria, mundo mortal, governado por Satanás. Então, são poucos homens que tiveram e têm o privilégio de verem o Éden de Deus. Então, o Éden de Deus nunca deixou de existir, porque ele é um lugar eterno. Ele é um lugar que fica na eternidade. E só vê este lugar quem é de lá, quem é eterno, quem está no espiritual,
quem está conectado com o Pai Eterno. Somente algumas poucas pessoas que, embora vivam ou vivem neste mundo fisicamente, mas espiritualmente têm suas visões nos céus, no reino de Deus. Então, em 2 Coríntios, nós vemos aqui um relato de uma dessas pessoas que, mesmo estando neste mundo de trevas, de matéria, teve o privilégio de ver o reino, o Éden de Deus. Então, vamos ver o que esta pessoa diz. Aqui em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, Paulo nos diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, ele teve visões e revelações do Éden. Preste atenção. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Quer dizer, ele não sabia se ele teve essas visões, foi no corpo dele ou se foi fora do corpo. Quer dizer, ele foi arrebatado até lá em espírito. Fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele diz, esse homem, se no corpo, se Deus levou ele mesmo fisicamente, ou se fora do corpo, só o espírito foi ao terceiro céu. Ele está dizendo que este homem foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, esse homem era o próprio Paulo, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas ele ouviu coisas maravilhosas, palavras de Deus, só que ele não podia falar, porque são coisas espirituais. Então, Paulo aqui, ele foi um desses homens que mesmo morando ainda nesta terra, estando em um corpo carnal, ele teve essas visões, estas revelações com o Éden de Deus, com o paraíso, que nunca deixou de existir. Então, em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, nos mostra esta pessoa, né? Uma dessas pessoas que, conectada com Deus, com o Pai, teve o privilégio de, mesmo nesta terra, ver o Éden. Não só ver, ele foi lá. E eu já ouvi alguns vídeos de pessoas relatando o Éden, que foram lá também, e é parecido com o que o Paulo diz aqui. Paulo é este homem que teve o privilégio, né, de mesmo estando neste mundo e habitando em um corpo terreno, teve o privilégio de ter sido arrebatado até o terceiro céu, até o Éden, até o paraíso, onde Adão morava antes do pecado e de onde foi expulso depois que pecou. Então, Paulo foi até o terceiro céu, e o terceiro céu, no terceiro céu, que é onde fica a cidade santa, a nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus, o trono de Deus, fica no terceiro céu. Lá também fica o paraíso de Deus. E isto é relatado lá no Apocalipse 22, do 1 em diante. Lá é onde vai estar os salvos. Então, aqui o Éden de Deus é o lugar perfeito para os que são de Deus, não para os desobedientes. Lá não é lugar de desobedientes.
Por isso Adão foi expulso de lá, porque desobedeceu, não se arrependeu, foi expulso. O Éden de Deus é um lugar eterno, feito somente para os filhos de Deus, pois é um lugar visível somente para quem é espiritual, somente para aqueles que já entraram no reino de Deus, pois já nasceram de novo, já nasceram da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Já nasceram de Deus. Então, só estas pessoas poderão voltar a este lugar chamado Éden, de onde o homem e sua mulher, chamado Adão e Eva, foram expulsos. Paulo não somente viu o paraíso, o Éden, mas ele esteve lá. Você pode ler 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, né? Então, ele diz no versículo 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito. Não é lícito falar. Então, ele não falou o que ele viu, porque era muito glorioso. Então, ele não teve essa permissão para falar. Então, Paulo foi até o terceiro céu. E lá, neste lugar, é o trono de Deus, é a Jerusalém de Deus, é a cidade santa. E nesta terra também tem uma Jerusalém, uma cidade santa, que Jesus vai governar nela, vai colocar o seu trono lá. No Apocalipse 2, 7, no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nos diz o seguinte, Apocalipse 2, 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, Jesus está dizendo, quem vencer aqui neste mundo de trevas, governado pelo diabo, vai comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. O jardim de Deus é o Éden, e é lá que os filhos de Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação deste mundo que vivemos, foi escrito. Então, só estes que vão voltar para o Éden. Por isso, Gênesis 2:7, Jesus diz, no Apocalipse 2:7, Jesus diz que a árvore da vida continua no meio do jardim, ou melhor, no paraíso de Deus, no meio do Éden. Lá não existe mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no paraíso, que está na eternidade, que está no mundo espiritual, é somente para quem já venceu este mundo, para quem venceu é Satanás, para quem venceu a si mesmo neste mundo. Então, nós temos uma parte terrena e uma parte espiritual. Deus colocou o homem no jardim, e lá no jardim ele não tinha pecado. A carne dele vivia completamente no domínio do Espírito Santo.
não tinha pecado. Quando ela pecou, então o homem foi expulso deste lugar. E ele se materializou e foi expulso do céu. Para ele voltar para este lugar, ele tem que se tornar espiritual de novo. Só que agora ele vai receber um corpo não mais terreno, mas um corpo espiritual. É por isso que o remanescente da igreja vai receber um novo corpo. Este corpo de glória vai ser glorificado, vai ser um corpo parecido com o de Cristo. Então nós devemos entender isto. Em Gênesis 3:24 nos diz que o homem foi lançado fora do jardim, ou melhor, foi lançado fora do mundo espiritual, para o mundo físico, para o mundo terreno e governado pelo diabo. Mas também nos diz que Deus colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava. Essa espada andava, você pode ler lá em Gênesis 3:24. Essa espada andava ao redor do Éden, guardando o caminho da árvore da vida. Então, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, porque no jardim do Éden não pode entrar o pecado. O pecado não pode, pessoas que ainda não nasceram de novo, têm o seu espírito morto, não pode entrar novamente no Éden, porque ele pode comer o fruto da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Por isso, Deus colocou o anjo e uma espada que andava ao redor do oriente do Éden, para que Adão e Eva não voltassem, encontrassem o caminho e fossem comer o fruto. Eu já falei muito desta árvore nesta rede social. Então, a árvore é o próprio Cristo. Jesus diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Agora, observe, o jardim deixou de ser visível para o homem, que deixou de ser espiritual para ser terreno. Então, antes o homem era espiritual e a parte terrena não era governada pela parte espiritual. Mas depois do pecado, o homem se tornou carnal e a parte espiritual morreu. Deixou de ter comunhão com o Pai. Lá no jardim só entra quem tem a sua parte espiritual governada pelo Espírito de Deus, porque não pode entrar o pecado. Então, o homem se tornou terreno, a sua parte espiritual morreu, ele perdeu a visão espiritual do mundo espiritual do Éden. O homem que foi expulso do Éden de Deus, do reino de Deus, que fica no mundo espiritual, e foi expulso para o mundo material, mundo carnal, mundo governado pelo diabo, mundo visível, mundo de ilusão. Então, o homem saiu do que é verdadeiro, do que é maravilhoso, do que é eterno, para uma ilusão, para a morte, para o que é ruim também. Para que o homem não voltasse mais ao Éden, para o Éden de Deus, e comesse o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, Deus colocou ao oriente do jardim uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Então Deus não permite que ninguém que não tenha comunhão com Ele, que não ande no seu espírito, volte para o Éden dele. Esta espada é a palavra de Deus. Essa espada que anda guardando o jardim é a palavra de Deus. É a palavra de Cristo, não é? Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo Hebreus 4, 12, diz assim, bem aqui. Hebreus 4, 12. Quatro, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é como esta espada. Uma espada que penetra, que faz a divisão, não é? Entre a alma e o espírito. Essa espada estava lá no jardim, caminhando. A Bíblia diz que ela andava. É Cristo. Cristo é a palavra que é a verdade, onde a mentira não tem acesso. Quando Adão e Eva foram enganados pela mentira, o mundo que ele materializou para ele passou a existir e o mundo espiritual deixou de existir. Então, e para voltar ao Éden e comer da árvore da vida, primeiro esta pessoa terá que comer da carne e beber do sangue do Cordeiro de Deus, para que seja limpo da sujeira do pecado. Pois para voltar ao Éden de Deus, somente quem não tem mais pecado. Aí você vai ver João 6, do 52 ao 58, Jesus dizendo: quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não tem parte com ele. Por que tem que comer agora carne e beber sangue? Porque houve materialização. Antes era a árvore da vida que os moradores do Éden comiam, porque eles não tinham pecado. Mas depois do pecado teve que se derramar sangue para que houvesse a purificação dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se você não receber Cristo como seu Salvador, você não vai voltar ao Éden de Deus. Porque você, para voltar ao mundo espiritual, para você ter comunhão com o Pai eterno, para você se conectar com Deus, você tem que ir a Cristo primeiro. O Éden e a árvore da vida são somente para aqueles que voltaram a ter vida, pois nasceram da água, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Nasceram de Deus, nasceram de Cristo, voltaram a ser religados a Deus e são guiados por Ele, pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Pois estas pessoas já têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então, quem tem a mente de Cristo é quem já tem Cristo. É quem já nasceu de novo. É quem já tem seus pecados purificados. Aqui no Apocalipse 19:15, nos diz o seguinte. Apocalipse 19:15 diz assim:
e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, e da sua boca saía uma aguda espada. Então, essa espada que estava guardando o jardim do Éden, o paraíso de Deus, para o homem não encontrar e comer o fruto da árvore da vida e viver no pecado eternamente, é a palavra chamada Cristo. Ele não deixa uma pessoa que não tem comunhão com Ele. Ele conhece os corações, Ele penetra lá dentro do mais profundo do nosso ser. E Ele sabe quem está falando a verdade, quem crê verdadeiramente e quem não crê. Porque Ele não vai deixar uma pessoa que não crê verdadeiramente nele comer a árvore da vida, participar desta comunhão. Tem muitas pessoas nessas igrejas dizendo que são de Cristo, mas Cristo conhece os dele. E os dele conhece a voz dele, conhece ele, conhece a palavra da verdade. E essas pessoas não serão enganadas. A árvore da vida é somente para os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, 15. Então, Apocalipse 20, 15 nos diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, estes são de Deus. Seja bem-vinda, Marlene. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Então, aqui no Apocalipse 22, 22, 2, diz assim, capítulo 22, versículo 2. Diz assim: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a árvore da vida nunca saiu do lugarzinho dela. Ela está no Éden de Deus, e o Éden de Deus fica no paraíso, né? Ou melhor, fica no céu. E lá no céu tem a cidade santa, a Jerusalém de Deus. E Deus tem o seu trono lá, no mundo espiritual, não é neste mundo terreno. Aqui em Gênesis 12, 1, Deus chama um homem para deste homem fazer uma aliança terrena e espiritual com ele. Então, Deus aqui já vai começar a trabalhar neste mundo caído, neste mundo que se materializou, neste mundo que Adão quis para ter a sua descendência, né, para ter a sua humanidade. Deus aqui vai trabalhar para alcançar o seu remanescente deste mundo. Aqueles que ele mandou Adão ter antes da fundação deste mundo e Adão não teve. Então, Deus, ele escolhe um homem e este homem ele chama. Então, esta aliança terrena seria uma nação terrena, e desta nação terrena sairia um povo espiritual, e este povo espiritual seria o remanescente de Deus neste mundo, que o Filho de Deus veio resgatar das mãos do diabo e levá-lo
de volta para o Éden de Deus. Então você lê aqui em João 3, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, Jesus diz para Nicodemos: para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que ter o seu espírito vivo. Você tem que se conectar com Deus novamente. Você não pode, com os seus olhos terreno, carnais, ver o mundo espiritual, Nicodemos. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, para você ver o mundo espiritual, para você ver o reino de Deus que é espiritual, você tem que nascer de novo no mundo espiritual. Porque o homem foi desconectado do mundo espiritual. Quando Adão pecou, o homem teve a sua cegueira espiritual, sua morte espiritual. Para você ver o mundo espiritual, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Versículo 5. Para você, Nicodemos, entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito de Deus, Nicodemos. Você precisa nascer da água, que é a palavra, que é eu, Nicodemos, sou eu. A palavra encarnada. Você tem que nascer de Deus. Você tem que nascer de mim. Você tem que nascer do Espírito de Deus. Você tem que nascer de Deus, tem que nascer da mente de Deus. A sua mente, Nicodemos, tem que ser a mente de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. É isso que Jesus disse para nós. E só pode voltar, ver e entrar no mundo espiritual, no Éden de Deus, quem já nasceu de Jesus, quem já nasceu de Deus. Em Gênesis 1, 28, Deus mandou Adão e Eva darem no mundo espiritual filhos para Deus. Mas como o homem só deu estes filhos para Deus, neste mundo material e governado pela serpente e sua descendência, então Deus mandou o seu filho, Jesus, sair do mundo espiritual, do mundo eterno, do seu trono, e vir a este mundo. E vir para este mundo de matéria, para resgatar os eleitos por Deus antes da fundação deste mundo de matéria. Às vezes a gente tem uma confusão, porque quando a Bíblia diz desde a fundação do mundo, a gente entende que é o planeta Terra, desde que Deus criou o planeta Terra, mas não está falando do planeta Terra, está falando do mundo que se materializou na Terra. Esse mundo que estamos vivendo, este mundo que vemos, as coisas que acontecem aqui. Então, porque aqui é um mundo que temos a palavra de Deus, a palavra da verdade, mas também temos a palavra do engano e da mentira. No Éden de Deus só tem a palavra da verdade, não existe a palavra da mentira. Então, em Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 10, nos diz assim, vou ler aqui um pouquinho, o tempo já está quase avançado, Então, vamos aqui, Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 10, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, foi antes da fundação do mundo que Deus nos elegeu nele. E isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus mandou Adão e Eva fecundarem, multiplicarem e encherem a terra de pessoas santas e perfeitas. Mas ele não fez isso, ele quebrou este mandamento de Deus.
Ele só foi fazer isso depois do pecado, depois da desobediência, né? Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Então Deus, ele quer um povo santo. E como Adão veio deste povo só depois do pecado, já nascemos contaminados. E Deus não quer ninguém no Éden dele contaminado com o pecado. Por isso, Jesus veio em forma de ser humano, como cordeiro, para que morresse, para que os seus comessem a sua carne e bebessem o seu sangue, ou melhor, comesse a sua palavra, vivesse na sua palavra, porque é a palavra quem limpa os nossos pecados. Quanto mais nós conhecemos a palavra vai nos purificando, vai nos limpando da mentira e do engano. E assim a nossa mente vai se tornando a mente de Cristo. Por isso Cristo diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais somos libertos do pecado. E só vai entrar no Éden os que realmente são limpos. O mundo que Adão e Eva, em Gênesis 3:6, escolheu para ter os seus filhos nascidos apenas da carne e do sangue dele, né? Mas que se tornariam também filhos de Deus, pois os que foram escritos no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo, eles crerão no Cordeiro de Deus e comerão a carne do Cordeiro e beberão o seu sangue. Então Jesus, ele diz lá em 1 Coríntios 15:50, não é? Que os que são nascidos apenas da carne e do sangue não herdarão o reino de Deus. João 3:6, a mesma coisa. Então, João 1:12 e 13 também a mesma coisa, falando da carne e do sangue. Quem é nascido apenas da carne e do sangue só enxerga as coisas deste mundo. Eles não nasceram de novo, eles não são ligados com Deus, eles não veem o mundo espiritual porque não pertencem ainda, não entraram ainda no mundo espiritual, não entraram no reino de Deus, eles não irão ao Éden de Deus, eles não estarão com Deus na eternidade. Então, a espada, em Gênesis 3:24, está andando está andando ao redor do Éden, para não deixar entrar o homem contaminado pelo pecado e encontrar o caminho da árvore da vida e comer o fruto da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Agora, esta espada, que é a palavra de Deus, que se encarnou e se tornou gente como a gente, agora chama Abraão e promete para Abraão uma terra. Então, a palavra encarnada, lá no Velho Testamento, que ainda não tinha sido encarnada, era apenas o Espírito chamando Abraão, encontra Abraão e chama ele, porque ele agora quer fazer um povo para ele, para representar ele neste mundo de pecado. E deste povo, ele iria tirar o seu remanescente, aqueles que foram escritos antes da fundação deste mundo. Foi escolhido por Deus, para que este povo em Cristo
voltasse para o Éden de Deus. Meu Deus, que maravilha! Ele iria mostrar a ele, Abraão, mas seria necessário Abraão sair da terra dele, ou melhor, seria necessário Abraão sair desta terra de pecado e governada pelo diabo, e ir para uma nova terra, terra que o próprio Deus lhe daria. E esta terra não seria neste mundo, mas no mundo espiritual. Só que ela também se materializaria neste mundo, porque Deus, neste mundo terreno, iria dar uma terra para Abraão, que representaria a terra lá no Éden espiritual. Só que Abraão não viveu o que Deus prometeu. Quem viveu foi a descendência de Abraão, né? Também seria necessário que Abraão deixasse os seus parentes terrenos, que eram somente parentes que vieram da carne e do sangue de seu pai. Gênesis 12, 2. Abraão crê em Deus, ele obedece e começa a voltar para a terra que Deus prometeu lhe dar. Abraão deixa tudo para trás e segue o caminho e segue o comando de Deus e a direção do Espírito Santo. Então, Abraão obedece ao chamado de Deus e vai fazendo o retorno para casa, para o Éden de Deus. Só que neste mundo materializado, onde nós conhecemos, né? Em Hebreus 11, 1, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé é o fundamento, é a firmeza das coisas que se espera, que esperamos. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Nós esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus, para nos levar com Ele para o seu reino. Então, a fé é esse firme fundamento, essa certeza, essa convicção. Então, Jesus está vindo, nós estamos firmes nesta fé, que o diabo luta dia e noite para tirar de nós. A nossa fé é este firme fundamento, mas também a nossa fé é a prova das coisas que se não veem. A nossa fé é a prova, porque nós vamos ver, vamos ouvir, vamos entrar nela como Paulo. No corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu o paraíso de Deus. Meu Deus, que maravilha! Não vemos estas coisas com os olhos humanos, com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Contemplamos e provamos estas coisas, pois já estamos no reino de Deus, pois já nascemos de novo e nascemos da água, da palavra de Deus e do Espírito Santo, ou melhor, de Deus. Então, todos aqueles que já nasceram de Deus, já se conectaram com o Pai, já voltaram para o mundo espiritual, já veem o reino de Deus. Em breve nós iremos morar lá. E vamos ver a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Cristo, no meio do jardim. É onde fica o trono dele. É no meio do jardim. É no meio da cidade. É no meio do céu. Meu Deus, que maravilha! Hebreus
11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda os olhos humanos não se via, mas os olhos espirituais viam. Isso aqui foi eu que acrescentei, viu? Isso aqui é meu comentário, mas os olhos espirituais viam. É meu comentário. E temeu a Deus e obedeceu ao seu comando. Noé não viu o espiritual, ele viu pela fé, não pelos olhos terrenos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda os olhos humanos não se via, os olhos humanos não viram, mas foram avisados espiritualmente. E os olhos espirituais viram o que Deus avisou. E ele obedeceu. Você está sendo avisado dia e noite das coisas que estão vindo. A palavra de Cristo. No Novo Testamento, no Velho Testamento, os profetas nos avisaram tudo o que iria acontecer. E nós já estamos vendo muitas destas coisas acontecerem. Você está crendo? Noé não viu, mas os olhos espirituais dele viram, porque ele era conectado com o Pai. Ele era ligado com o Pai. Ele obedeceu o que o Pai mandou fazer uma arca. E a família dele foi salva também. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado por Deus, obedeceu a Deus, indo para um lugar que havia de receber. Abraão só ouviu a voz dizendo: sai da tua terra, dessa terra contaminada, sai do meio dos teus parentes, que vieram apenas da carne e do sangue do teu pai. Vem para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra não era só neste mundo, mas no mundo de Deus, no terceiro céu, no paraíso. Abraão viu pelos olhos da fé, dos olhos espirituais, e obedeceu. Você está vendo o mundo espiritual com os olhos espirituais? Então, vou parar bem aqui. Se ainda, quando eu for fazer novamente o estudo, porque o Instagram já avisou que só de 1.000 seguidores para frente é que pode se fazer live. Se quando eu for fazer, eu quero continuar esse estudo, se ainda estiver aceitando, né, poucos seguidores como eu tenho, então eu vou continuar. Se não, então a gente para aqui. Mas aqui ainda tem muito estudo, porque o diabo, ele quer essa terra. Já que ele não conseguiu no mundo espiritual, já que ele não conseguiu o Éden espiritual, já que do Éden espiritual ele foi expulso e foi lançado para o abismo, juntamente com os seus anjos, ele quer o Éden, ou o lugar que Deus escolheu para botar o nome dele aqui neste mundo, ele quer para ele. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por a Tua palavra rica em revelação. E quantas pessoas rejeitam esse alimento, esta revelação tão maravilhosa. Eu sei, Pai, que a Sua palavra já está sendo perseguida e ela vai ser tirada, vai ser banida destas redes sociais. E ela vai ser perseguida neste mundo, para que ninguém escute a Sua palavra. E eu sei disso. Mas, enquanto ainda podemos falar, eu quero que o Senhor me conceda a graça, que o Senhor me revele e que o Senhor me dê a oportunidade de falar. E obrigado pelo privilégio, durante todos estes anos, nestas redes sociais,
falando, ensinando a sua palavra. E aqueles que aproveitaram, que tenha este alimento no seu coração. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. E até o próximo estudo, né?